O que fazer quando você não sabe o que fazer? O que fazer quando você não sabe que caminho ou direção tomar? Vou para a esquerda? Vou para a direita? O que fazer quando Deus está em silêncio? Bom, eu gostaria de fazer disso somente uma comparação, né, com uma história, só para ficar mais fácil para a gente entender um pouco o que fazer. Então, vou contar uma história. Por exemplo, vou dar um exemplo, na verdade. Você vai no médico porque você está com alguns problemas de saúde, está acima de peso, precisa emagrecer, precisa cuidar da sua saúde. Você vai no médico, o médico faz um monte de exame, ele sabe tudo o que está passando dentro de você, ele sabe que remédio te dá, ele sabe como mudar a sua dieta, o que fazer. Então ele vai lá, te prescreve alguns remédios, ele vai lá e fala, um exemplo maluco, só um exemplo. Agora, a partir de agora, você vai comer somente alimentos verdes. Imagine só, né? Aí, ok, você agradeceu o médico e foi para sua rotina habitual. E aí, no meio do caminho, a dieta começa a ficar difícil, porque comer só verde, tomar aqueles remédios prescritos, né? E aí os seus amigos, por exemplo, começam a falar, não, que isso, você precisa comer frutas, você precisa comer alimentos coloridos, porque tem vitaminas que você precisa absorver dali, e de repente um monte de gente vem, mas você precisa comer ovos, óleo de coco é maravilhoso para o emagrecimento. Então começam a vir várias pessoas falando várias coisas diferentes, olha, toma cuidado, você pode ficar doente. E aí ali naquele momento você faz o quê? Bom, vou falar com o médico, né? Porque realmente o que eles estão falando faz sentido. Então você vai e tenta agendar uma consulta com o seu médico. E o que acontece? Ele não atende. Meu Deus, não consigo falar com o meu médico. Então, esse exemplo é mais ou menos para a gente conseguir entender um pouco o que acontece quando Deus está em silêncio. Então, o que fazer quando Deus está em silêncio? Imagine que esse médico desse exemplo, dessa ilustração, é Deus, é o nosso Deus. Deus, muitas vezes ele fica em silêncio no nosso ponto de vista, porque ele sempre está falando conosco a todo momento. Então, o que a gente faz quando Deus estiver em silêncio? Não sei o que fazer, não sei se eu pego o emprego, não sei se eu mudo de cidade, não sei se eu pego o caminho da direita, esquerda, que curso, estou confusa, né? Então, o que acontece? O que fazer? É simples. Assim como a ilustração da história. O que você deveria fazer naquela ilustração da história? Todo mundo falando, tem que comer, sei lá, consumir óleo de coco, um monte de gente falando coisas diferentes. O que você deve fazer é, confie no seu médico, se agarre no que ele te disse, continue tomando a medicação que ele disse, continue fazendo a dieta, comendo só verde, não, no exemplo maluco, igual ele disse. E isso é para nossa vida também. Se Deus está em silêncio, no nosso ponto de vista, nós devemos fazer o quê? Se agarrar e continuar a fazer tudo o que ele já disse pra gente no passado. Então se agarre. Enquanto Deus não te dá uma nova direção, enquanto Deus não te dá uma nova estratégia, enquanto você não consegue mais ouvir a voz de Deus falando o que fazer e o que não fazer, continue fielmente fazendo aquilo que ele já te disse. Porque ele, assim como o médico da ilustração fez os exames, te conhece por dentro e sabe como cuidar de você, assim é o nosso Deus. E uma coisa muito importante o silêncio de Deus não é para te ignorar. O silêncio de Deus é para te fazer crescer. E é na obediência que a gente alcança os resultados que a gente vai se deleitar e ser muito feliz lá na frente. Vale a pena. Seja fiel, seja obediente. Amém? Essa é uma pequena palavra que tem me ajudado bastante, que eu aprendi recentemente, porque às vezes, no nosso ponto de vista, Deus está em silêncio, a gente não sabe o que fazer, e a resposta é muito simples. Continue fazendo o que Ele já te mandou fazer. Talvez você pode se perguntar, mas Deus nunca falou nada comigo. Por exemplo, mas Deus nunca falou que eu ia ser um missionário, ou que era para eu mudar de país. Se Deus não falou, Ele vai falar. Mas Deus, se você quer ouvir tudo que Deus tem para dizer, é só você ler a Bíblia. Lá você vai encontrar um monte
de preciosidades, é como um manual de vida, Deus ensinando o que nós devemos fazer. Lá você vai encontrar que você precisa ser uma pessoa fiel, uma pessoa que evita o mal, uma pessoa paciente, que você deve buscar por sabedoria, que você deve trabalhar duro. Lá você vai encontrar tudo que você precisa. Então, se você ler a Bíblia, permanecer fiel e cumprir tudo que ela está dizendo, até que Deus te dê uma nova direção, uma nova estratégia, com certeza, a obediência e ser fiel, sem sair do seu propósito, você vai alcançar as bênçãos de Deus sobre você e você vai ser, com certeza, muito feliz por ser obediente. Amém? Deus abençoe e fiquem com Deus.